Mais um episódio do programa Eu, Tu, Elas, na quarentena, em casa, cada uma na sua casa. Mas isso foi, assim, proposital, eu acho, que Deus já sabia de todas as coisas. Porque a gente já queria entrevistar a Deisoca, a Deise Correia, que é escritora, palestrante, que acompanha vários casais, para falar de um tema super importante, que é o sexo no casamento. As pessoas têm negligenciado muito esse assunto. E aí ela tem um livro, gente, que é sensacional. O livro chama Uma Cama Desarrumada, um Casal Feliz. E o mais legal, revertendo o ciclo destrutivo da apatia sexual. Será que tem muita gente aí, Sensacional. Ju? Com Bem-vinda, certeza. Deisoca! Bem-vinda, querida. Um prazer ter você aqui conosco, Obrigada, viu? Obrigada obrigada. O pela prazer é todo participação, meu. viu, Deise? Uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Amém. Querida, esse assunto, assim, ele fala muito ao meu coração, porque eu fico vendo, assim, tem muitas mulheres que eu acompanho, casais que eu acompanho. Hoje eu até tive um caso que depois eu quero contar, que tem passado por dificuldades nesse assunto, nesse aspecto, né, na vida sexual, dentro do casamento. E o sexo é um presente que o Senhor nos deu, né, pra gente desfrutar dele como casal. Então a gente quer escutar de você, conta tudo desse livrinho aqui pra nós. Todos os segredos para a gente manter esse casamento assim, com esse fogo todo, que a gente sabe que o casamento. Gente, mas não é no casamento, início, aquela coisa e tal, e a gente aprendendo muito um com o outro, né? Mas depois ele vai caindo numa rotina, né? E eu acho que essa rotina aí que ela dá uma estragada, vamos dizer assim, no relacionamento, né? Então eu queria saber quais são os segredos para a gente manter esse sexo assim vivo e quente assim por tantos anos. Bom, esse livro nós resolvemos escrever a quatro mãos, né? Eu e meu marido, porque a mulher falar a respeito de um homem não é a mesma coisa que o próprio homem falar, né? E é a mesma coisa o homem falando de uma mulher. Então ele pode falar sobre a esposa, mas nada como a própria esposa falar. Então o É homem e a mulher verdade. são muito diferentes. Então a gente precisa colocar em pauta as diferenças que há no homem, na mulher, na esposa, no marido, para que possa entrar numa conclusão boa, né, do relacionamento. Porque é exatamente isso. Ju, o casamento acaba caindo numa rotina, né? Essa semana mesmo eu estava comentando sobre isso. Porque no namoro é aquele fogo, aquela paixão, você abre mão de tudo, você deixa de fazer as coisas para poder estar junto. E aí depois que casa, que une as escovas de dentes, né? Aí as coisas começam a ficar muito comuns. É Tudo verdade. fica, né, tudo muito igual todos os dias. Quando, na verdade, a gente tem que tomar este cuidado de não deixar cair na rotina, porque a rotina acaba desgastando o relacionamento. Principalmente porque, quando a gente casa, a gente começa a conhecer melhor, né? O cônjuge, e aí, então, aí vai ver os costumes que são diferentes, porque as criações foram diferentes, então há muito choque nisso. Então, que nem no meu É casamento houve verdade. um choque tremendo, porque a criação do Ricardo foi totalmente diferente da minha. Eu tive um pai rígido, mais durão, uma, uma educação assim mais firme. E o Ricardo já teve um lar diferente, que os pais expressavam sentimentos na frente dos filhos. E tudo isso muda totalmente a configuração do casamento. Então, Totalmente. A total. Então eu herança, tinha a um. herança familiar, né, Deise? A herança familiar que a gente traz, né, que a gente carrega com a gente, eu acho que isso impede, assim, que muitos casamentos deem certo. Então, por exemplo, um é mais frio porque teve uma criação mais fria, né, e o outro já não é tão frio assim. E aí ele exige que o outro seja mais carinhoso, né, dê mais atenção e tudo, porém ele não teve aquela criação assim, né? E E aí sabe o que, começam que eu os acho conflitos. interessante? Que a Deisoca fala muito no livro dela, que sexo é comunicação.
Então, é uma forma de nós estarmos comunicando com o nosso marido, no caso dos maridos com as esposas. Então, que a gente precisa criar um ambiente de comunicação, o casal precisa criar esse ambiente de comunicação que seja saudável, resolver um monte de questões para que a cama fique desarrumada, porque senão aí não dá certo. Não, não dá certo. E você sabe que a rotina é o nosso inimigo número 1 no casamento. E para que ela seja quebrada, realmente precisa o quê? Dessa comunicação. Porque se você vai se relacionar sexualmente, você precisa saber o que o outro gosta, o toque, o cheiro, a preparação. Tudo influi a comunicação. É É primordial. verdade. Então, eu estou gostando, não estou gostando, eu gosto mais, eu gosto menos. Tudo isso precisa ser conversar, comunicado. Fazer com que o outro entenda isso. Porque às vezes a pessoa dá uma dica, mas não é questão da dica, é questão de fazer o outro entendido. Eu ia Então, falar você isso, está ia falar, é um tabu ainda, mesmo dentro do relacionamento, é tão difícil de se expressar, né, durante, vamos dizer assim, a Exatamente. relação, não sei, eu acho que muitas vezes, até hoje, assim, eu tô falando por mim mesma, às vezes eu fico sem graça de falar o que tá bom, sabe? Enfim, eu acho que é por isso que é tão importante se expressar. Eu acho que é um tabu, E né, às vezes, Deise? A gente cria não precisa existir se a gente cria um tabu que a gente não pode conversar, não pode falar sobre o assunto. Por quê? Se é tão importante, né? então, isso já vem de uma geração, né? Então, quer dizer, a minha geração é assim, por quê? Porque os meus pais, os meus avós. Então, quer dizer, agora a geração dos meus filhos já vão ser mais diferentes, vão ter mais facilidade de comunicação, porque antes não se era conversado sobre isso. E hoje, por exemplo, na minha casa, a gente, lógico, né, que com limites e restrições, mas a gente demonstra o nosso amor, a gente fala da parte, assim, meus filhos sabem que a gente faz sexo, né? Antigamente você ficava aquela coisa assim, né? Nossa, meu pai, minha mãe. E hoje não, hoje em dia os filhos precisam saber que isso existe, que os pais se amam, que eles fazem amor, que eles se relacionam. Isso é muito importante. Então, vem dessa geração calada e você vai para a cama assim. E aí É você tem verdade. essa dificuldade de falar, de demonstrar, de será que eu que estou errada? Será que eu estou sendo muito ousada, né? Porque às vezes você tem algumas fantasias que você quer falar, mas aí você fica recatada. Ah, mas será que ele vai pensar o que de mim, né? Porque falta essa comunicação. E para ver essa comunicação tem que ter bastante intimidade, né? Se conhecerem a ponto que se eu pedir uma fantasia pro meu marido, ele não vai levar aquilo para um outro lado, vai achar que eu sou, né, qualquer pessoa, mas vai entender que aquilo é algo íntimo. E como no casamento a gente também não pode ser egoísta, porque é um relacionamento de renúncia, o que eu vou fazer? Eu quero satisfazer os desejos, né? Realizar desejos. Então, o egoísmo também precisa ser tirado de linha para que haja os desejos realizados, seja eles qual forem, dentro de que os dois estejam em comum acordo, que não vá prejudicar a saúde de nenhum dos dois. Então, é fundamental a gente realizar esses desejos, né? Ô, Deisoca, você acha que isso tudo, né, um dos problemas é que as pessoas ainda não compreenderam que o sexo dentro do casamento, ele é um presente de Deus, ele foi feito para ser desfrutado pelo casal. Você acha que existe ainda uma dificuldade das pessoas compreenderem isso? É um limitante, é um fator limitante? Com certeza, porque assim, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele veio querer roubar essa plenitude que Deus nos deu. Uhum. Deus nos deu o sexo para a gente viver plenamente, com plenitude. E aí vem o diabo e distorce. Isso é feio, isso é pecado, isso não pode, isso é. Então acabou que o povo ficou meio, nossa, será que eu posso? Será que é bom? Será que não é bom? Eu já ouvi casais que fazem sexo por protocolo. Não existe um Uhum. prazer, não existe, né, um orgasmo.
E isso é muito sério, porque o casamento foi feito para que você realize desejos e os seus também sejam realizados. É para que você coloque o instinto, porque o sexo é algo fisiológico, né? É um instinto natural que Deus colocou, não foi o diabo. Então, quando a gente faz as nossas palestras, muitas vezes a gente pergunta: quem criou o sexo? Deus ou o diabo? Já teve gente que respondeu que foi o diabo. Já ouvi isso várias vezes. Sério, gente? Eu nunca ouvi isso. Todo mundo fala que foi porque Adão comeu a maçã, quer dizer, que a maçã que a Eva comeu e deu para Adão era o prazer do sexo. Já ouvi isso inúmeras vezes. Mentira, não dentro da igreja não, mas de pessoas de fora mesmo. Quem não tem um entendimento bíblico acredita, entende que o prazer era a maçã era o símbolo do prazer, do sexo. Gente, eu nunca ouvi isso não. Como o diabo distorceu também essa parte tão linda que Deus deixou para a gente usufruir com plenitude. Exatamente. Então, o casamento vive de oração, é importante a oração, mas o casamento não vive só de oração, né? Porque, é como eu falei, existe o desejo fisiológico, há um desejo natural que Deus colocou no homem e na mulher, e depois do casamento isso está livre. Então tem gente também que vem com um namoro tão tenso, né? Tão preso às coisas, e quando chega no casamento parece que continua vivendo aquilo. Eu não posso, de que é pecado, que é proibido. Não, você casou, você está livre. Você tem que viver essa parte do sexual com plenitude. Foi para isso que Deus fez, para trazer prazer para a gente. E quantas mulheres que eu já ouvi falar que têm anos de casamento e nunca tiveram essa satisfação plena. Isso é muito triste, porque é algo que Deus falou: olha, é para você ter todos os dias, se você quiser, ou várias vezes no dia. Vai de quantas vezes você quiser, do seu desejo. É mandar uma fotinha para ele no trabalho e tal, né? Dá uma pimenta. Dá uma pimentada. Eu acho, desde o momento que haja uma comunicação e que ambos estão dispostos, né, a vivenciar isso dentro do casamento, isso é maravilhoso demais. Agora, eu tenho visto que não só mulheres têm negligenciado, tem muitos homens também, isso é incrível, que não estão tendo a mínima vontade. Não sei o porquê, se é algo emocional, uma vivência ruim que a pessoa teve, mas eu creio que se é fisiológico, se é alguma coisa que tem alguma coisa errada, ou hormonalmente falando. É que pode ser estresse também, essa questão do estresse. Eu vivi isso no meu casamento há pouco tempo atrás, até o Felipe começar a tomar, né, um remédio, um ansiolítico e tudo. Aí nossa relação voltou ao normal. Mas enquanto ele estava passando por esse processo, né, antes de ir ao psiquiatra, eu vivi isso dentro do casamento. Eu tenho plena certeza de que era estresse mesmo, muito problema, muita ansiedade, enfim. E tem outra coisa, outra questão, Juju, que também para complementar essa questão do problema hormonal e às vezes da depressão, é que muitas vezes as mulheres estão passando, né? Por exemplo, você teve neném. Gente, eu não sei com vocês, mas você teve neném, é uma confusão hormonal, é uma confusão na nossa cabeça, a autoestima fica péssima. Então o homem tem que compreender que é um processo. Leite, você não quer, não é. Você vira do neném, né? Tudo neném. O corpo é do neném, o mamar é do neném, é tudo neném. E aí que é importante a gente comunicar, né? Olha, nós vamos voltar a ter uma vida normal, mas no momento tá difícil para mim, a gente tem que comunicar. Mas claro, depois gente, a gente fede leite. Depois eu creio que volta. Ela volta, né? Eu voltei, todo mundo vai voltar, se Deus quiser. É verdade, tem que voltar. E assim, a mulher, ela tem muitas fases. Então, o marido precisa realmente ter bastante paciência e cumplicidade. Porque a mulher tem a fase do TPM, tem a fase da menopausa, tem a fase da gestação, tem a fase do pós-gestação, né? Pós-parto. São muitas fases que a mulher enfrenta. E mulher é muito coração, né? É muito do que ouve. E o homem já não. O homem é a visão. Então, muitas vezes se torna até um pouco mais fácil para o homem
lidar com isso do que a mulher. Ela se vê depois, né, de um parto. Tá tudo lá fora do lugar. Os hormônios, como a Cris falou, né? Tudo bagunçado. Aí, cadê clima? Aí você tá amamentando, você acorda de madrugada, você tá cheirando a leite. Gente, não tem como. É muito difícil. Eu ri demais, Deisoca, que eu fui comentar que a gente ia gravar o episódio e uma pessoa, um homem, não vou falar quem é, veio desabafar comigo. E ele falou, ele deu um exemplo muito engraçado. Ele falou assim, Cris, parece que eu tenho um bolo de chocolate em cima da minha mesa. Aquele bolo de chocolate bem recheado de chocolate. Eu olho pra ele, eu não posso tocar. Eu olho pra ele, eu não posso tocar. De repente, vai me dando, falando, é possível que eu não posso tocar, me dá vontade de jogar o bolo pela parede. Tipo assim, ele tá cheio de desejo pela esposa. Mas a esposa não está correspondendo. Isso é algo muito sério. E assim, as coisas começam com um pouquinho, né? Hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô cansada, amanhã eu tenho que levantar cedo. E vai, muitas vezes é desculpa mesmo. A gente precisa assumir isso, que é uma desculpa. Então, que nem você falou de homem também, que não tá disposto muitas vezes. Eu conheci homem que tem dor de cabeça à noite, na hora de se relacionar com a esposa. Falei, nossa, não sabia que existia homem assim. Eu achei que só a mulher tivesse dor de cabeça. Não, existem homens. E com certeza é por conta desses hormônios, estresse e tudo, porque o homem, né, é cabeça, ele que é responsável, né, por muitas coisas e tal. Não que a mulher não seja, mas a mulher lida de uma forma diferente. O homem ficou com um pouco de estresse, já abala essa parte, assim, radicalmente, total. né? Total. Então é importante que a mulher também seja sensível, que haja essa cumplicidade de perceber a necessidade do marido. Então a mulher está lá com a libido 60, né? Por conta dos hormônios e tal, ou época de TPM, tem gente que fica com libido baixa, tem gente que fica com a libido em alta, vai de cada organismo. Então, de repente a libido está baixa, não estou com vontade, não vou fazer. Mas e ele? Vai ficar lá com aquela cara de cachorro, né? Que caiu no caminhão de mudança? Ai, gente, adoro. Então, casamento é o quê? Casamento é satisfazer. Porque quando eu falar, eu tô cansado, eu não tô afim, é o egoísmo que entra. Então, precisa quebrar o egoísmo para realizar desejos. Então, eu caso, não é para eu ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Isso. E aí, quando o outro é feito feliz, ele vai automaticamente me fazer feliz. Então, se eu quero fazê-lo feliz, qual é o desejo dele? Então, eu vou fazer. Ah, mas é teatro, eu não estou com vontade, é pecado, nada disso. Você está exercendo a sua função. Quem que acorda todos os dias com vontade de ir trabalhar? Quem que acorda todos os dias com vontade de ir para a escola? E você não vai para a escola, não vai trabalhar, não vai limpar a casa, não vai fazer almoço? Quem que acorda com vontade de ir para a cozinha? Eu não. Então, eu também não. Acho que nunca aconteceu. Essa vontade ainda não veio. E sabe o que eu acho? Às vezes, na hora que a gente começa, às vezes a gente tá com preguiça. Vamos supor que hoje era um dia que eu cheguei em casa, tô muito cansada, morrendo de preguiça. Aí o marido vem e tal. Às vezes, quando a gente, né, deixa esse egoísmo de lado e, né, começa a desfrutar, a gente sente prazer, é maravilhoso. Então, às vezes é só uma preguicinha do início. Gente, deixa eu desabafar aqui. Eu, inclusive, eu tenho 3, então eu tô sempre cansada. Então, assim, eu vou ser muito sincera, eu nunca tenho a iniciativa, porque eu tô sempre exausta. E aí, quando ele vem pro meu lado, eu começo a orar. Ai, Senhor, me dá vontade. E funciona, não funciona? Funciona, aposto que funciona. Funciona. Olha, eu nunca esqueço de um livro que eu li, que a autora dizia exatamente isso. Você tá lá querendo apenas encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Quando você olha, seu marido tá lá com a camisa 10, todo empolgado. O que você faz? Você vai pro banheiro, toma um banho, fica em oração nesse banho. Bota uma lingerie
e vai para o campo, porque ele já está todo aquecido, né? E é realmente algo tão interessante isso que a Ju falou, que é exatamente isso. Quando você começa, então, todo aquele, né, trâmite, aquele pré e tal, aquilo vai aquecendo. E aí, na verdade, você fala, poxa, eu estava meio com que preguiça. Eu estava cansada, mas não a ponto de, né, não conseguir. Às vezes a gente está com cansaço que não tem força para nada mesmo. Mas às vezes a gente já foi lá na frente que não vai dar. E aí a mente já entende que não vai dar. Mas aí quando você quebra esse protocolo e vai fazer o outro feliz, aí você começa e fala, poxa, olha o que eu estava perdendo. Aí sai relaxada, desestressada. Você fala ainda bem, né? Ainda bem. A Deus que eu animei. Ainda bem que Ô, eu não perdi essa Deisota. oportunidade. E para as pessoas que já estão assim com o casamento muitas vezes detonado, as pessoas estão magoadas, né? O casal está magoado um com o outro, e aí já tem tempo que isso não acontece, porque, né, ser magoado também, ser machucada, você não quer, né? Hora nenhuma. Qual que é a sua. O que você falaria para esse casal que está passando por esse processo, essa dificuldade toda? Olha, se eles não conseguirem entre eles se conversarem, porque às vezes o casal entra no assunto, sai uma discussão. Então você espera mais um pouco para entrar nesse assunto. Se você entra de novo e gera discussão, então vocês não estão preparados para conversarem os dois. Vai procurar ajuda. Ou vai procurar ajuda de um conselheiro, né? Ou de conselheiro religioso, ou de um psicólogo, mais de um profissional, mas você precisa de ajuda para resolver isso. Porque é a comunicação. Às vezes o que acontece? A mulher acaba acumulando muitas mágoas que não são conversadas. Aí, quando vai para a cama, quer colocar os pingos nos is. Esse momento da cama não é a hora de colocar os pingos nos is. O momento é de ter prazer, de conversar coisas boas. Para pôr os pingos nos is, tem que marcar um outro momento, né? Um horário, que os dois estejam bem, né? Depois é ótimo. Nossa, perfeito. Porque tá tudo calmo, tá tudo relaxado e realmente depois é que dá muita sonolência. Então, às vezes, pode ser que o assunto não... Mas é uma boa dica essa de depois também. Porque o que acontece? Às vezes a mulher quer conversar na hora que o marido está fazendo algo que ele gosta, do lazer dele. E você não me dá atenção, tá vendo? É só esse futebol, é só essa leitura, é só esse programa. Mas agora não é o momento. Espera o momento certo. Sabedoria. Sabedoria e falar com um tom de voz adequado. Porque quando você está irritadiça, você não vai falar num tom legal. Você vai falar num tom agressivo, com palavras ácidas, né? Então, o que acontece? O momento certo, as palavras certas, com certeza isso se resolve. Mas se ainda assim houver discussão e o casal não conseguir chegar num determinado ponto, é necessário pedir ajuda de conselheiros, de profissional, porque sozinhos eles não vão conseguir levar adiante. Eles estão perdendo tempo, estão perdendo prazer, estão perdendo tempo de estarem juntos, né? E de se satisfazerem, de desestressarem, né? Que é um momento que você tira o seu estresse também. É um momento muito importante. E o diabo fica roubando esse tempo dos casais. Total. Com picuinhas, com coisinhas, com coisas guardadas, né? Às vezes ele não deu bom dia de manhã, a mulher já passa o dia inteiro pensando naquele que ele foi embora, não deu bom dia, chateada, e ele o dia inteiro pensando que vai chegar em casa e vai comer aquele bolo saboroso de chocolate. E aí quando ele senta na mesa para comer o bolo, dá congestão. Meu marido fala que nós temos que prestar muita atenção no nosso relacionamento, né? No relacionamento amoroso, no relacionamento sexual, porque é o que a gente está plantando para o amanhã. Nós todos vamos envelhecer, mas no futuro, quem vai ficar? Os filhos vão embora e vai ficar o casal. É assim que a gente espera que seja.
Então a gente precisa plantar. E eu vejo que tem muita gente que, além de não plantar nada, negligencia no seguinte sentido: o homem é muito visual. Então a mulher tá lá, de repente, com uma camisola toda furada, que não ia aparecer assim nem pra ninguém, e aparece pro marido. E o É contrário verdade. também. Aí gente, vão plantar, né? Vão ficar arrumadinha, cheirosinha. Não precisa ter corpão, não precisa. Exatamente. Nem todas as mulheres têm Ah, celulite, estria, parará, mas a gente precisa estar cheirosa e arrumadinha, pelo menos, né, é Deise? verdade. Exatamente. Tem um capítulo aqui nesse livro, que foi o Eu Ricardo já que ia te escreveu, perguntar se tinha algum outro detalhe assim do livro que você queria deixar aqui pra gente. o capítulo é A Paixão Deve Continuar. E isso é muito importante, porque exatamente por conta disso, você tem que priorizar o seu cônjuge. Quer dizer, você não vai para uma prefeitura mal arrumada, com cabelo sujo, você não vai num departamento público dessa forma, você não vai trabalhar, você não vai tomar um café com a amiga, não vai se apresentar para ninguém, nem numa videochamada, mal colocada. Mas por que que o marido precisa receber isso? É Aí ele passa o verdade. dia inteiro fora. Aí ele chega em casa, tá lá a mulher com aquele cabelo cheirando a bife, né? E aí às vezes as pessoas falam assim, ai, mas é que eu não tenho condição. Não tem nada a ver com Não condição. tem, não Você tem. pode estar bem arrumada, cheirosa, cabelinho limpo, porque é o que a Cris falou. Homem não liga para estria, não liga para celulite. E às vezes É a gente verdade. fica centrando a nossa vida nisso, e quem não nos aceita somos nós mesmos. Mas eles Uhum. aceitam e querem como estão. Lógico, se você É puder melhorar, ótimo. verdade. Mas não ficar bitolado. Tem mulheres que não vivem a vida, porque elas só ficam pensando na parte estética. Mas É para que ela verdade. quer essa parte estética tão impecável? Para quem que é isso? É para o marido? Uhum. Não. É. É para ela? É para quem? Para os outros? Então Uhum. precisa analisar isso. Para quem que eu quero ficar bonita, magrinha, barriga chapada, abdômen invertido, né? Para quem que eu quero fazer? Para que os outros É vejam, verdade. admirem, eu esforço. Então eu preciso primeiro fazer isso para agradar meu marido. Mas se eu não, né, não tenho condição, ou não tem jeito, ó, a parte herança, né, não favorece, então ele vai te amar do mesmo jeito. Não é porque está com estrita, mas às vezes a gente fica evidenciando que acaba o marido olhando para aquilo que ele não estava prestando atenção. Mas de tanto você falar, É. olha minha barriga, olha minha Minha mãe celulite, fala olha, aí ele isso, minha começa. mãe fala isso. Não fica mostrando defeito pro marido, não. Essa é boa, aprende. Aí chega na hora de deitar, aí tá lá aquela camiseta do político, né? Que novinha, nem usou, ficou pra dormir. Aquela roupa que manchou. Eu ia contar da fotinha, gente, foi engraçadíssimo. Uma amiga Então me conta, contou que conta. fez isso com o marido, que mandou a fotinha pro marido, o marido no trabalho. Eu falei, nossa, amei, nunca fiz isso, vou fazer isso. Aí fiz. Ô, gente, a reação dele foi engraçadíssima. Ele, que é isso? Ficou doida? Quem é essa mulher aí? Mas Adoro. pode falar? Funcionou, foi Tá ótimo. vendo? É estratégias, né, gente? Vamos usar de É, estratégias e vamos apimentar o casamento, porque não dá para ficar na mesmice, não, né? Vamos É, alimentar o e relacionamento. tem que surpreender, né? Porque as coisas prováveis ele já sabe que vai acontecer, porque ele te conhece. Então a gente precisa o quê? Surpreendê-lo com algo que ele não está esperando. é Teve verdade. um tempo atrás que eu me produzi tudo numa tarde, só estava eu e meu marido em casa, eu me produzi, chamei ele. Ele ficou em choque. Em choque. Eu nunca vi na minha vida, em 30 anos de casado, meu marido em choque. Porque não é algo comum. Ele deixou de trabalhar e ficou. Ele estava lá trabalhando, vem aqui um pouquinho. Aí quando ele chegou, pum. Ai, Então, gente, que delícia, né? é esse tipo, né, de surpresa que a gente precisa fazer. Então, se você, tipo, meio tá chateado, porque tem alguma mania,
pensa nas qualidades. Aquilo é como diz a palavra, né? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Então, o que me traz alegria, paixão, amor? É aquela mania de deixar a toalha em cima da cama? Não. Mas é o quê? É uma ajuda que dá em casa, é a forma como é tratado, é como ele te surpreende muitas vezes com palavras, com carícias. Então é isso que a gente precisa trazer à memória. E É não ficar verdade. pensando naquilo. É igual com Deus, a nossa relação com Deus. A gente muitas vezes fica só vendo o que Deus não fez. E a gente não agradece aquilo que Deus está fazendo. Então, Amém. o cônjuge é a mesma coisa. A gente não pode ficar só olhando a parte negativa. Porque eu também tenho, você também tem. Mas a parte positiva tem que superar a parte negativa. E tem que investir mesmo tempo, finanças, sabe? Comprar mesmo lingerie, E uma coisa que eu recado. queria falar para essa mulherada é o seguinte: nada de fazer chantagem com o marido. Ah, eu só vou se você fizer isso. Eu só vou se você fizer aquilo. Não, Gente, não é não. moeda de troca, né? Sexo É não é moeda de prostituição. troca. Por favor. Ai, gente, é Exatamente. isso, né? Que delícia esse papo. Dá vontade de ficar, ó. Mas o tempo tá passando, né, Então, sabe o Ju? que eu queria dar uma dica aí para quem está nos assistindo? Às vezes quem está aí nos assistindo está pensando assim, nossa, meu problema está indo além, né, do sexual, às vezes porque tá mais não, meu problema está mais profundo do que isso, enfim. E aí eu queria deixar uma dica. Além do livro da Daisy, que você vai precisar ler, eu acho que todas nós precisamos ler, né? Mostra ele aí de novo, Crisoca. Vou mostrar, olha aqui, gente. Onde que a gente vai. Quem não tem, onde que vai comprar, Daijoca? Olha, você pode pôr no Google, né? Que tem na Amazon, tem na editora Ágape. E eu também tenho, aí se quiser alguém procurar, eu Então posso a gente mandar vai no link. deixar anotado aqui também, aqui embaixo, né, junto com o post do programa, a gente vai estar deixando anotado onde que encontra e o nome do livro. E eu queria sugerir, né, para quem está aí pensando que o problema está pior, né, que a gente não chega na parte sexual porque o nosso problema ainda está mais profundo. Eu queria indicar também os 5 linguagens do amor. A gente já Isso fez um mesmo. programa com ele, né, sobre o livro. E é assim, o livro é sensacional e ele mostra, né? Durante a leitura você vai conseguindo identificar qual é as 5 linguagens do amor, qual é a sua linguagem do amor, que são 5, e qual é a linguagem do amor do seu parceiro. Muitas vezes vocês não estão dando certo por um estar cobrando do outro posturas que às vezes o outro não conseguiu identificar, porque dessa maneira ele te agrada ou o contrário, né? Então, esse é outro livro também que eu quero deixar essa dica aqui para vocês. Ô, Ju, queria Ótimo! falar. Posso falar? Tem um Pode. capítulo que fui eu que escrevi, que é Amor com Sexo e Sexo com Amor. Que fala exatamente das 5 linguagens do amor. Que isso é uma maneira de você, né, de você se comunicar. Porque as linguagens do amor, essas 5 linguagens, são as linguagens para você ter de comunicação. Porque às vezes o seu cônjuge não é aquele que é pela parte verbal, de falar, né, de demonstrar o amor. Toque, né? Mas o toque, às vezes o presente, é a forma dele dizer eu te amo. E aí a pessoa fica esperando, querendo ouvir, e não ouve, mas está tendo a outra linguagem dele. Então, as 5 linguagens é fundamental para ter uma comunicação no casamento. Isso, sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Deizoca, depois a gente vai ter que fazer um programa com o Ricardo também. Eu vi outro lado, Opa. né, Ju? Ele tem um livro dele. Tem um livro dele que é Amor, Agenda, Sexo e Chocolate. É um livro quentíssimo. Esse eu não tenho, não. Que ele escreveu sozinho, mas eu fui a inspiração dele, inspirado por mim. E é muito legal que ele fala que a esposa é como o chocolate. Se você aquecer, ela derrete. Gente, já tô fã do Ricardo, fãzoca.
A gente Eizoca, vai deixar querido. então a dica do livro dele aí embaixo também, que Vão depois a gente deixar. tem um programa com ele. Isso mesmo, Tá bom. querida, muito, muito obrigada. Tenho certeza que assim, esse papo delicioso vai alcançar muitas mulheres, viu? Que o Senhor te abençoe, continue abençoando seu ministério, seu casamento, sua família, em nome de Jesus, viu, querida? Amém. Amém. Obrigada, viu, querida? Obrigada, e nós Olha, agradecemos também aos nossos parceiros, Açaí Fresh TAD. Obrigada por estarem conosco. E, gente, assistam todos os programas para trás, que estão maravilhosos também. Fala, muito Deisoca. obrigada, meninas. Foi um prazer. Que Deus Prazer abençoe a foi vida de nosso. vocês, o casamento, né? Este programa Amém. maravilhoso que alcança tantas pessoas. E muito Amém. obrigada por esse convite, que para mim foi uma honra, um privilégio. Obrigada, Obrigada, querida. querida. Beijo, fica com Deus. Beijo. Beijo, Deus Beijo. abençoe. Tchau. Tchau.